Testemunho de Jeová tá onde aí? Então, não tá. Como assim? Porque os Testemunhas de Jeová são um grupo totalmente diferente de tudo. Surge quando? Testemunha de Jeová e Mormons estão fora da tradição evangélica, apesar de parecer evangélico. Eles, na verdade, é um movimento que começa no século XIX e existe uma coisa nesses movimentos religiosos que é a fascinação escatológica. O que quer dizer isso, né? Além desses elementos denominacionais, os grupos, por exemplo, se diferenciaram por teologia, o pessoal que gostava mais da soberania de Deus na tradição calvinista e da liberdade humana arminiana. E chega uma hora que o mundo começa a passar por crises muito sérias e difíceis de entender, o pessoal diz o quê? Chegou o fim do mundo. Então, alguns grupos surgiram nessa, vamos dizer, dimensão escatológica da fé. Os adventistas do sétimo dia surgiram assim. E as Testemunhas de Jeová foram fundadas por um homem chamado Charles Taze Russell. Isso quase no final do século XIX. E o que eles entenderam? Primeiro, que eles são um grupo exclusivo, que Deus concorda. A princípio, eles imaginavam que só 144 mil haveriam de ser salvos. Eles tiveram um encaminhamento diferente em relação assim à integração com a sociedade. Eles, por exemplo, que não aceitam transfusão de sangue, eles não comemoram nem Natal nem aniversário, eles são completamente omissos em qualquer ideia de participação de qualquer coisa ligado ao Estado, ao governo, não servem exército, tem toda uma questão de consciência particular e pessoal, mas eles não aceitam a divindade de Jesus. E eles produziram uma versão da Bíblia que só eles aceitam, que é chamado a versão Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E nesse sentido, por exemplo, você tem um texto que todas as versões dizem com clareza, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, maiúsculo, Jesus. Lá está, em vez de verbo palavra, a palavra era um Deus minúsculo. Então, por causa da rejeição da divindade de Jesus. Por que isso? Então você lembra que isso é primário, né? Isso é um entendimento primário. Então, a partir do momento que rompeu com isso, não é considerado, então. Eles estão, vamos dizer, eles são um grupo para eclesiástico, para cristão. Fora, eles estão dentro do Jesus era um homem comum? Jesus um profeta? É um profeta, um Messias, mas não é divino. Então, e o caminho para a salvação? Então, Jesus, mas você precisa pertencer à organização e cumprir a sua função dentro da organização que se reconhece somente a si mesmo. Inclusive, eles imaginavam que Jesus ia voltar no começo do século XX. Isso não aconteceu, que foi o mesmo drama dos Adventistas do sétimo dia na época do William Miller, né? Quando fundou em 1843. Também entenderam que Cristo voltava e depois tiveram reorganização teológica. Então, os Adventistas também são um grupo diferente das Testemunhas de Jeová, diferente dos Mormons, mas que também tem uma história limítrofe de estar dentro do contexto evangélico e ao mesmo tempo estar num cenário de exclusivismo diferente das demais denominações. E o mormonismo... Porque fazem leituras diferentes da Bíblia? Tem entendimento diferente? Porque parecem dar uma atenção especial à sua figura de maior protagonismo, que era Ellen Goldwhite, que escreveu o livro O Grande Conflito, The Great Controversy Between Christ and Satan, e ela acaba, na prática, servindo como grande referência hermenêutica de entendimento da fé. E aí eles também tiveram certas exigências mais ligadas a práticas veterotestamentárias e no início eram muito exclusivistas, totalmente separado em relação aos outros. Hoje o movimento tem mudado bastante, tem dividido, inclusive tem adventistas mais fechados, mais abertos, e tem até adventistas pentecostais, chama Adventista da Promessa, né? Agora, o mormonismo é um outro caminho. O mormonismo ele tem uma outra Bíblia, que é o livro de Mórmon. Além do livro de Mórmon, eles têm pérolas de grande valor e doutrinas e convênios. Mas em 2 Nefi 29:10, no livro de Mórmon, está escrito, se vocês têm uma Bíblia, não devem acreditar que a verdade está só nessa Bíblia e que não fiz com que se revelasse mais. Então a interpretação é que a Bíblia é incompleta. Precisa da sua
contrapartida que fecha a revelação. Uma revelação lá no contexto de Israel e outra nas Américas, que são os livros que formam o livro de Mórmon, conhecido como o autoritativo. A história é que ele foi, né, ele foi em 2 igrejas, e elas até brigavam entre si, essas 2 igrejas, e ele lá em conflito em qual era certa, e aí de repente teve uma revelação, não, nenhuma tá certa, né? Eu vou te dar a certa, e ele tem um encontro, é um anjo Moroni? Moroni. E dá para ele um livro dourado, né? E tem ali a revelação. E as placas douradas que ele traduz para o inglês, depois o anjo Moroni leva embora. Ninguém nunca viu. E aí fica essa tradição, tanto os mormons como os testemunhas de Jeová, desenvolve um jeito tão peculiar de ser que eles não estão incluídos dentro daquilo que a gente coloca da tradição cristã, mesmo incluindo católicos, ortodoxos, protestantes e evangélicos, todos estão aí. Esses grupos estão fora dessa sintonia mais fundamental.